Neste momento está em contato aqui conosco o Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, e Ana Luísa também te convido para ficar junto aqui na entrevista com o Tenente. Primeiramente, muito obrigada pela sua gentileza, Tenente, por atender aqui a Band News FM. Pronunciei corretamente seu sobrenome, Aihara mesmo? Isso mesmo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, primeiro eu agradeço a sua gentileza, porque eu sei que desde ontem vocês estão num trabalho incansável aí, desde as primeiras notícias da queda deste avião. E aí eu queria te perguntar, começar te perguntando, porque a nossa colega de Minas Gerais, Ana Luísa Bongiovanni, mencionou aqui algo que está sendo dito agora, que talvez esse avião tivesse batido ali em alguns cabos de alta tensão antes de cair. Já tem algum indício nesse sentido, Tenente, ou ainda não? Vai ser trabalho mesmo do CENIPA para poder apurar isso? Em relação a essa informação ela já está confirmada por a CEMIG, que é a concessionária de energia responsável aqui por essa região em Minas Gerais. Ela fez essa confirmação na noite de ontem, inclusive a secção desse cabo, ela acabou afetando uma parte considerável da população que mora na região, cerca de 33 mil pessoas, elas foram afetadas, ficaram sem energia. No local também, onde aconteceu essa colisão da aeronave com esse cabo, foram localizados alguns destroços. Agora, o que não pode ser afirmado ainda, que é o que o CENIPA também vai estudar, é se de fato a queda ela foi provocada por esse contato com esse fio de alta tensão, uma vez que, mesmo por padrão de aproximação para pouso, considerando que o local fica distante aproximadamente 3, 4 quilômetros da cabeceira da pista, o local do poste, a aeronave já estava muito baixa ali, mesmo para um padrão de aproximação de pouso. Então não é possível afirmar se a aeronave ela caiu em decorrência desse contato com o fio, ou se ela já apresentava algum problema de forma anterior e acabou depois desse problema, já numa altitude muito baixa, tendo esse contato com esse fio. Ana Luísa. Tenente, Ana Luísa, agora falando com o senhor, ontem a assessoria da cantora Marília Mendonça, outra coisa que eu mencionei aqui mais cedo, tinha confirmado antes mesmo da chegada dos bombeiros lá no local do acidente que todos os passageiros tinham sobrevivido, e aí depois veio a confirmação oficial da morte dessas 5 pessoas, incluindo a cantora Marília Mendonça. Houve algum tipo de comunicação antes entre os bombeiros e a assessoria, ou realmente é uma coisa que a gente ainda não tem uma explicação de por que essa confirmação inicial de que todo mundo estava bem? Olha, desde o primeiro momento em que houve o acidente, que o Corpo de Bombeiros ele foi acionado e que a nossa primeira equipe chegou até o local, que a gente conseguiu fazer o adentramento, tanto passageiros quanto os pilotos, nenhum deles apresentava sinais vitais. Então, desde o primeiro momento da primeira equipe, a gente já tinha constatação de que os pacientes eles não tinham sobrevivido, de que eles não apresentavam sinais vitais. E toda a informação que foi passada pelo Corpo de Bombeiros, tanto para os familiares, quanto para os órgãos legais, quanto para a própria imprensa, ela sempre foi nesse sentido de que não houve sobreviventes, assim que a gente teve essa confirmação dos óbitos. O que, obviamente, a gente sempre tem essa preocupação de fazer primeiro contato com os familiares, de fazer primeiro contato com os órgãos legais antes de fazer qualquer comunicação com a imprensa, justamente para resguardar a intimidade e a delicadeza desse momento em relação especialmente aos parentes, as pessoas diretamente envolvidas. Então, de fato, não houve por parte do Corpo de Bombeiros para a assessoria qualquer comunicação de que as pessoas elas estariam vivas nesse sentido, porque, como eu disse, desde o primeiro momento elas não apresentavam sinais vitais. Agora, logicamente, a gente entende também que, em decorrência dessa situação de ser uma pessoa muito querida, de ser uma pessoa muito famosa, sim, pode ter havido por parte das outras pessoas envolvidas aí, às vezes alguma gestão diferente da informação nesse sentido, para eventualmente, às vezes, possibilitar que eles tivessem, às vezes, algum tempo para fazer alguma comunicação com a família, mas aí realmente a decisão de como vai ser feita a gestão dessa informação é deles a partir do momento que a gente passa, não teve nenhum envolvimento do Corpo de Bombeiros nesse sentido. Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, falando aqui conosco. Neste exato momento, a aeronave já foi removida do local, não existe mais nenhum risco para a população ali da região? Não, a aeronave ela permanece no local, deve permanecer ainda por algum tempo, Os peritos do CENIPA, eles estão em deslocamento nesse momento
né, saindo aí do Rio de Janeiro, uma aeronave que saiu de Brasília e depois deve estar passando nesse momento no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para pegar o restante da equipe, para poder chegar, né, aqui, provavelmente deve pousar em Governador Valadares, para que depois de carro eles sigam para cá e possam fazer essa perícia. Então é importante a preservação do local aqui para que eles possam compreender melhor a dinâmica do acidente e fazer também a coleta dos vestígios. Então a aeronave ela permanece no local e a nossa preocupação aí durante a madrugada foi de garantir a estabilidade da aeronave, considerando que ela está bem próxima, né, praticamente em cima de um curso d'água, de uma região de cachoeira, para se houvesse alguma chuva, alguma questão nesse sentido, a gente conseguisse permanecer com ela sem nenhuma alteração significativa, para não prejudicar os trabalhos dos peritos. Então também foi uma preocupação por parte do Corpo de Bombeiros. Em relação aos riscos envolvidos, ontem a gente tinha um risco, né, de princípio de incêndio em decorrência da quantidade de combustível vazado, só que as nossas equipes também fizeram toda a gestão no sentido de inertizar, né, de eliminar esse risco de incêndio. Então a situação agora já está uma situação bem mais controlada, bem mais segura para qualquer pessoa que necessite fazer um trabalho pericial no local. Tenente, e como que é exatamente essa área onde o avião caiu? É uma área de mata mais fechada e aí uma única clareira é essa região exatamente da cachoeira onde o avião caiu, ou é uma área mais aberta? O que o senhor pode detalhar para a gente? É uma região onde passa o curso d'água, né, onde a gente tem uma cachoeira de Piedade, é a zona rural de Piedade do Caratinga, é uma região de difícil acesso, mas esse local onde a aeronave caiu, ela é uma região um pouco mais aberta, que a gente tem ali, né, uma área mais escampada, a gente tem uma pousada nas proximidades, mas é uma área de difícil acesso, porque como a gente não tem vias que acessam diretamente o local em relação à questão da retirada dos corpos, da própria condução para os veículos, né, que fizeram esse translado para o IML, para poder fazer a identificação e todos os trabalhos periciais, aí realmente tem que ser feito um percurso a pé. Então ontem, além da gente contar com as nossas equipes que chegaram por terra, a gente também contou com o apoio das aeronaves do Corpo de Bombeiros, para que a gente imediatamente, né, dispusesse todos os equipamentos para fazer o desencarceramento dessas vítimas. Então assim que a gente chegou lá, a gente já se concentrou primeiro em verificar se existia alguma pessoa com vida para receber o atendimento hospitalar. Como infelizmente nesse caso não foi possível, a gente já iniciou imediatamente as manobras de desencarceramento e também de montagem de estrutura de água para a gente fazer essa prevenção em relação ao risco de incêndio. Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Você falou sobre essa área de difícil acesso. Entre vocês serem comunicados do acidente e chegarem ali até o local, foi uma manobra rápida, foi uma manobra relativamente rápida, né? Foi assim, em questão de aproximadamente 22 minutos, a gente tem uma unidade do Corpo de Bombeiros, né, na cidade de Caratinga, então o deslocamento foi muito rápido. Assim que os moradores do local, eles ouviram o estrondo, eles se aproximaram da aeronave, eles já identificaram que era uma queda, né, de avião, já ligaram imediatamente para o Corpo de Bombeiros e a gente já priorizou o atendimento dessa chamada. Então em questão de poucos minutos nós já estávamos no local. E logo nos primeiros momentos, infelizmente, a gente detectou que, né, que pelo impacto, pela transferência de energia envolvida, já não existiam sobreviventes. Então, nesse caso, muito embora o atendimento tenha sido muito rápido, pela própria natureza, característica do acidente, essa nossa rápida atuação, ela não foi capaz, né, de alterar o resultado do acidente, porque o choque, o impacto, ele foi muito significativo. E a prova disso é que, infelizmente, nenhum dos sobreviventes, nenhuma das vítimas, ela conseguiu sobreviver. Tenente, e uma última pergunta da minha parte, pelo menos a gente tem já a confirmação da CEMIG de que esse cabo de alta tensão foi partido mesmo lá nas proximidades, até algumas pessoas ficaram sem luz. Existe algum tipo de atuação do Corpo de Bombeiros nesse caso também, para, enfim, garantir a segurança das pessoas que possam estar passando ali por perto, apesar de ser uma área mais isolada, ou é realmente uma atuação que fica por conta da CEMIG, da Companhia Energética aqui de Minas Gerais? Essa também foi uma preocupação nossa. A gente deslocou até o local para verificar, né, eventualmente algum princípio de incêndio, se existia algum risco em relação a isso também, mas em relação à secção do cabo não houve nenhum risco de incêndio, não teve nenhuma residência que foi diretamente afetada, né, que seja uma situação de risco
com esse cabo partido sobre as imediações, então a gente já fez o contato diretamente com a concessionária, com a CEMIG, e aí nesse caso aí, como já foi eliminado o risco imediato, a CEMIG que atua agora no restabelecimento aí dessa estrutura. No que tange ao Corpo de Bombeiros, como não houve, né, nenhuma afetação imediata, a gente já passou a situação para a CEMIG, eles já estão intervindo nessa situação. Eu agradeço muito a gentileza do seu tempo e o trabalho de vocês, Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a confiança e permanecemos aqui no nosso trabalho, e agradecendo aí sempre a população e aos veículos de imprensa que têm feito um excelente trabalho de cobertura. Muito obrigado.